Fala aí, molecada, tudo bem? Espero que vocês estejam curtindo, seguindo os videozinhos, né? Eles estão numa sequência, que é a sequência didática do ensino médio. Procuro abordar os temas do Enem. Eu escrevo embaixo na descrição aqueles que costumam cair, tá? Para ajudar. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho como mediação. O que quer dizer mediação? Mediação é algo que está no meio, tá? Mediando ali alguma situação. Então, quando tem um conflito entre duas pessoas, aí você está brigando com seu amigo, você chama alguém para entrar no meio, para ver quem que tá certo, ou então para tentar acalmar os ânimos. Isso é mediação, né? É fazer os dois chegarem num acordo. Então, quando a gente fala do trabalho como mediação, ele está mediando quem? Que relação que ele está mediando? Ele está mediando a relação entre homem e natureza, tá? É interessante notar que a origem da palavra trabalho, ela vem de um instrumento de tortura chamado tripalium, que eram 3 paus que eram fincados assim em cruz, vou colocar a imagem aqui para vocês, e a pessoa ficava lá presa sendo torturada. E por que o nome desse instrumento, né, tripalium, vira depois do trabalho? É porque a visão que se tinha do trabalho antigamente, né, Idade Média, por aí, e antes também, né, na Grécia Antiga, Idade Clássica, é que o trabalho ele era indigno, ele aviltava a pessoa. O que é aviltar? É tornar a pessoa com menos valor. Então, quem trabalhava eram os escravos, eram servos, eram gente de pouco valor, né? Segundo a concepção da época, tá? Então, trabalhar era um castigo, era uma pena. Por isso que vem dessa analogia do instrumento tripalium, de tortura, de pena, de castigo, se torna a palavra trabalho, que é uma pena, uma coisa degradante. Posteriormente, com o desenvolvimento do capitalismo, a Revolução Industrial, o positivismo, né? Uma série de acontecimentos e escolas de pensamento ali vão acontecendo ao longo dos séculos e vão modificando a forma de encarar o trabalho, né? E como o capitalismo ele precisa de mão de obra, ele precisa de muita gente trabalhando para produzir cada vez mais. E a fonte de riqueza, né, a partir do capitalismo ali e da Revolução Industrial, está na produção. Por que eu digo que está na produção? Porque antes, na Idade Média, a fonte de riqueza era você ser dono da terra. Então você tinha servos ali, que você fazia tinha vários acordos, várias regras ali tradicionais, que o servo destinava uma parte da sua produção para o senhor. Então ele era rico sem precisar trabalhar, só porque ele tinha terras. Com a Revolução Industrial e com o capitalismo, a grande fonte de riqueza é o trabalho. E trabalho de quem? Do dono da empresa? Não, né? É o trabalho de um monte de funcionários, um monte de trabalhadores, de operários, que vão produzir, e o dono da empresa vai ficar com a mais-valia deles, né? A gente vai discutir melhor o que é mais-valia, tudo isso mais para frente. É só para vocês entenderem aí o movimento, como é que se muda de ponto de vista sobre isso. Mas eu falei que o patrão fica rico explorando o trabalhador. E no caso, por exemplo, das abelhas? No caso, por exemplo, das formigas, né? Quem que fica rico com o trabalho delas? É importante vocês notarem aqui, observar, deixar bem claro que na sociologia, né, principalmente essa análise vindo do Marx, trabalho é trabalho humano. A formiga não trabalha nesse ponto de vista. O cupim, a abelha, eles não trabalham no sentido sociológico do termo que o Marx analisa. Por quê? Porque para ele trabalho é aquele esforço que você desempenha para alcançar um objetivo. Então você tem uma intenção, você tem uma racionalidade por trás e você tem uma mediação da sua experiência, da sua cultura na execução desse trabalho. Vou explicar melhor. Veja bem, a formiga, a abelha, o João de Barro, eles não modificam o seu trabalho com o passar do tempo.
Então, uma geração de abelhas, né? Morreu aquela abelha, veio outra, morreu aquela abelha, veio outra. A bisneta daquela abelha, tataraneta daquela abelha, ela trabalha igualzinho 100 anos atrás as abelhas trabalhavam, né? E uma abelha aqui no Brasil, ela trabalha igualzinho, se você pegar a mesma espécie, em outros lugares, outros países, vão trabalhar igualzinho. Vai ser a mesma configuração ali, mesma organização da colmeia, tudo é muito igual. O João de Barro, ele produz a casinha igualzinho em todos os lugares. Por quê? Porque não tem a ação da consciência, da experiência, da cultura nesse desempenho desse trabalho, tá? Então, professor, mas eu já ouvi falar trabalho na física, que é você usar a energia. Sim, é próximo aqui, né, a ideia. Você usa a energia sua, energia física, mental, intelectual, para alcançar um objetivo. Desse ponto de vista, então, você levantar aí da sua cadeira e ir na cozinha buscar uma maçã e morder, você está desempenhando um trabalho. Mais para frente a gente vai discutir o que é trabalho e o que é emprego, né? Mas agora cabe você entender que trabalho só é desempenhado por seres humanos porque ele tem essa influência da cultura, da experiência dele, do gosto, né? Aquilo que hoje o que é considerado uma casa bonita não era considerado 50 anos atrás. As casas são construídas diferente, né? Uma casa aqui no Brasil é construída diferente lá nos Estados Unidos. Então veja bem como a cultura afeta o resultado desse trabalho. E é isso entre os seres humanos. Outra questão é que, além da cultura influenciar, né, suas experiências e tal, o próprio trabalho, o próprio exercício do trabalho afeta como você vai desempenhar esse trabalho no futuro. Então a gente aprende com o próprio trabalho. Essa é a questão do trabalho como mediação entre ser humano e natureza. A gente aprende o que é natureza, a gente aprende o que é mundo por meio do trabalho. Aqui está a natureza, aqui está o ser humano, ele está no meio e ele é o que permite a gente compreender. Então, quando eu trabalho a madeira, né? Imagina os homens das cavernas, né? Sentado ali no chão. Aí um dia ele senta numa pedra e ele percebe que se ele ficar um pouco mais alto fica mais confortável. Só que ele percebe que a pedra é áspera, tal, né? Ela esquenta demais no calor, esfria demais no frio e de repente ele sentando no toco de madeira ele percebe que a madeira é mais confortável. E ele começa, usando essa madeira, ele vai perceber que a madeira se ajusta melhor e que ele consegue moldar. Então de repente, conforme ele lida com a madeira, ele trabalha com a madeira, ele vai aprendendo as características físicas da madeira e ele aprende também sobre si próprio, né? Com que altura que a madeira fica melhor, o encosto para colocar na cadeira, e aí ele vai produzindo uma cadeira que a gente senta hoje e tem um formato que a gente tem hoje. Então olha como por meio do trabalho ele vai conhecendo o mundo, ele conhece os materiais, ele conhece a si próprio e ele vai produzir. E a produção dele é um reflexo de si, é um reflexo do seu tempo, né? O que ele conseguiu aprender e a técnica, a tecnologia que ele conseguiu empregar naquele trabalho é o resultado que ele vai ter. Então, essa é uma das coisas interessantes de ir no museu e perceber o resultado do trabalho de séculos passados. Você olha lá como que era feito determinados materiais, você olha, por exemplo, uma lança, né, feita 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, uma espada, como que ela era há 2000 anos, há 500 anos. Você percebe muita diferença na qualidade da produção, no formato e tudo mais. Por quê? Porque ao longo do tempo a gente vai aprendendo a lidar melhor com esses materiais, com esses objetos e vai modificando. Olha como é importante o trabalho para o ser humano. Além dessa tradução do que é o mundo para o ser humano, a gente precisa do trabalho para sobreviver. A gente precisa do trabalho para suprir nossas necessidades. As necessidades nossas básicas do dia a dia não são preenchidas, não são supridas do nada. A gente precisa, nem que seja para ir ao banheiro se limpar, você está desempenhando um trabalho. Para comer, como eu falei, ir lá na cozinha pegar uma maçã, você está desempenhando um trabalho. Então qual a diferença entre o trabalho e o emprego?
O emprego é o trabalho remunerado, basicamente, né? Quando você trabalha em troca de um dinheiro, de um salário, isso é um emprego. Isso não é só um trabalho. É um trabalho, mas é um emprego, tá? Então, a grande característica do capitalismo é que o trabalho ele se torna emprego. O trabalhador, vou botar uma aspas aqui, ele é livre, tá? Depois a gente pode discutir o porquê que eu botei essa aspas, mas ele é livre e ele trabalha em troca de um salário. Então, em tese, o fato dele receber um salário para trabalhar deixa ele um pouco mais livre para ele procurar outros empregos para ganhar o salário para suprir suas necessidades, comprar a comida, a roupa e o lazer e tudo mais. Ok? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa aula. Muito obrigado, até a próxima.